Que tema delicado, hein, irmãos? Muito delicado. E é um tema que não vemos nos púlpitos. É um tema que é muitas vezes falado em reuniões particulares de casais. Mas como o Senhor trouxe ao nosso coração, é ensino, é Bíblia, eu creio que é para o nosso crescimento espiritual, para tirar dúvidas, para abrir os olhos de quem seja necessário abrir. Amém? Essa leitura que lemos no Evangelho de Mateus, Jesus ele vinha de uma trajetória. Jesus estava pregando às multidões, pregando a pessoas distintas. Jesus, ele proclamou no capítulo 18, quase que inteiro, a palavra chamada perdão. Parece que Jesus estava tendo uma preparação para o capítulo 19, para início deste capítulo. Quando Jesus agora está aqui nas partes da Judeia, os fariseus que tentavam de todos os modos pegar Jesus numa frase, pegar Jesus em algo que ele contestava contra a lei de Moisés. E agora, da vez, o que é que os fariseus tentam pegar Jesus? Eles tentam pegar Jesus na questão da separação, que é o divórcio. Nós vemos que eles perguntam para Jesus justamente a questão se é lícito o homem poder repudiar a sua mulher por qualquer motivo. Todos nós sabemos que na lei de Moisés, mesmo que não era uma vontade de Deus, mas uma permissão de Deus para aquilo, e Moisés vendo a situação do povo, vendo a dureza do coração daqueles homens, Moisés permitiu uma carta de divórcio a eles. E os fariseus é justamente aqui que eles tentam pegar Jesus, para ver o que Jesus iria falar. Será que Jesus iria concordar com isso? Jesus não é bobo, irmãos. Jesus sempre teve uma palavra para todas as perguntas. E Jesus diz justamente o que acontecia Moisés permitiu por causa da dureza, da brutalidade do homem, mas não era a vontade de Deus. Aí Jesus traz lá para Gênesis capítulo 2, o casamento de Adão e Eva, que eram dois, mas no ato do casamento se tornaram uma só carne. E ainda Jesus, para deixar de bônus, diz para eles: aquilo que Deus ajuntou, não é lícito, o homem não pode separar. Jesus está dizendo para os fariseus o quê? Não é a vontade de Deus que fosse assim. Mas houve uma permissão de Deus. Para a gente entender esta lei tão bruta que Moisés permitiu, abra aí. Deuteronômio, no capítulo de número 24. Para a gente poder iniciar. Ok? Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Existem várias passagens sobre o mesmo assunto. Mas eu separei esta para a gente observar algumas coisas. Se hoje à noite nós vamos falar sobre isso, sobre o casamento, será que é bíblico? Será que não existe uma brecha na lei de Deus? Como é que é? Muitas pessoas têm muitas dúvidas
acerca disso, não é verdade? Quem já encontrou Deuteronômio, o capítulo de número 24 e o verso 1. Eu vou tentar aqui explicar um pouco, até o verso 5, a questão desta lei que Moisés permitiu. Não sabemos se Moisés foi aconselhado pelos anciões da época para que se criasse um mandamento não bíblico, mas um mandamento judaico para a nação de Israel. Olha, o capítulo 24 e o verso 1, observe que a Bíblia está dizendo que quando um homem tomar uma mulher e este homem casar com ela, então será que, se ele não achasse graça em seus olhos, por achar nela uma coisa feia, ele lhe faria escrito de repúdio. O que era isso? Ele daria na sua mão uma carta de divórcio. E ele falaria, vai embora. Irmão, que lei dura essa? Que o cidadão casava com a moça. E ele achava que estava levando algo bom para dentro de casa. E de repente, é claro que na cultura judaica, antes do véu ela usava, ou antes do casamento, ela usava um véu. E aí, como conhecer o rosto? Hein? Como conhecer o produto? Se elas eram muito bem vestidas naquela época. Ele iria descobrir tudo isso no ato do casamento. Ele achava que estava levando uma Ferrari para dentro de casa. Mas na hora do... ele olhava, tinha um Fusca. Ouvi até um dragão aqui, né? Meu Jesus. Irmãos, era um negócio tão sério que se ele não se agradasse do que ele via, podia ser o rosto, o corpo físico. Ele olhava e dizia, esse negócio aqui não rola. Esse negócio está para mim não. E era interessante que o homem é quem dava a carta. E por que a mulher não podia dar também uma carta? Coitadinha das mulheres, né? Coitada das mulheres. As mulheres pagavam um pato naquela época. E ela então iria para casa. Veja que Moisés, ele cria uma situação para quê? Naquele momento que ela fosse rejeitada e repudiada. Se ele não desse a carta para ela, ela seria uma mulher sozinha no mundo, e ela estaria diante da ação de juízo, da lei do judaísmo casada. E justamente esta carta para que era? A gente vai entender aqui. Se ela, pois, saindo da casa, for e casar com outro homem, olha que interessante. Ela teria a liberdade de começar uma nova vida. Não é isso que a Bíblia diz? Se ele não gostou do que viu, ele diz, rapaz, eu vou tentar outra. Isso aqui não vai não. Se o homem então tinha a permissão de começar um novo relacionamento com uma outra mulher, o que foi que Moisés fez? Moisés organizou a lei, o mandamento. Ela também vai ter a oportunidade de ser feliz. Não é assim que a Bíblia diz? De recomeçar a sua vida. Mas havia algo interessante. Se esse último homem aborrecer, e também lhe fizer uma carta escrita de repúdio, e lhe der na sua mão, e a despedir da sua casa, ou se esse último homem que a tomou por mulher vier morrer, qual era a condição?
Se o primeiro que quisesse voltar, não podia mais. Você perdeu a chance. Botou para fora, deu carta, ela recomeçou a vida com o outro não quis ou morreu. Havia essas duas condições. Então aquele que primeiro a repudiara, ele não poderia então querer de volta. Já foi. E é interessante aqui no verso de número 5, de toda esta leitura, essa foi a que eu mais gostei. Quando algum homem tomar uma mulher nova, olha que coisa boa, irmãos. Este homem não iria sair para a guerra, nem ele iria lhe impor carga alguma sobre ele. Por um ano inteiro, esse cidadão ficaria livre. Olha que coisa boa, irmãos. O que é isso aqui? O camarada gostou do que viu. É essa mesmo. Tirou o véu, é a mulher da minha vida. Então, se ele fosse soldado, ele iria passar um ano de lua de mel. Nem trabalhar tinha que trabalhar. Não ia ter trabalho para ele. Olha que coisa boa. A gente vê hoje na cultura brasileira, o camarada para ter uma lua de mel, um corre-corre, né? É uma situação, o tempo espreme a gente. Eu fiz bem. O dia que eu fiquei de férias na empresa que eu trabalhava, eu casei no dia seguinte. Aí aproveitei todas as férias do trabalho para ficar numa lua de mel. Diga aí, eu fui inteligente ou não fui? Fui inteligente. Mas o soldado israelita tinha um ano, irmão. Um ano de lua de mel. Olha que coisa boa. Mas se o negócio não desse certo, estava justamente a carta de divórcio. Não era a vontade de Deus, mas havia ali uma permissão de Deus. Esta lei que Moisés estava estabelecendo, ela estava protegendo a mulher. Quando os fariseus tentam pegar Jesus aqui, nesta palavra, aí Jesus diz: espera aí, rapaz. Lá no verso de número 8, Jesus diz: Moisés permitiu isso por causa da dureza do coração. Ele vos permitiu repudiar a vossa mulher. Mas no princípio não foi assim. Quando Jesus diz lá no princípio não foi assim, eu lembrei de alguns casamentos na Bíblia. E me veio à mente, sabe quem? Diga comigo, Jacó. Jacó não fugiu da casa de seu pai para a terra do seu tio Labão, não foi assim? Ele quis pegar a primogenitura, que não era dele, deu no que deu, fugiu. E quando ele chega lá, ele fita os olhos numa jovem chamada Raquel. E ele decide então que ela é a mulher da sua vida. É o grande amor da sua vida. E qual era o requisito de Labão para ele? É o seguinte: eu dou Raquel para você, mas você vai ter que trabalhar 7 aninhos para você ter o bebê nas suas mãos. Aí Jacó trabalha justamente 7 anos. Do casamento, não dava para ver o rosto, não dava para ver o corpo, porque a mulher estava bem vestida e ainda um véu sobre a sua cabeça. E eu acho que Leia foi uma atriz naquela noite. A Bíblia não diz, mas eu creio que a noite inteira, enquanto Jacó declarava o seu amor,
ela se fazia de Raquel. Tempo escuro, não tinha luzes, um tempo remoto, e ele pensando que naquele momento das trocas de amores era Raquel, mas na verdade quem era? Era Leia. A Bíblia diz que Leia tinha os olhos tristes. Alguns teólogos acreditam que Leia tinha um problema na vista, um defeito nos olhos. Ela não tinha um olhar atraente. Agora você imagina quando o dia amanhece, Jacó feliz da vida, está aqui de lado pensando que é Raquel. Quando ele olha, ele vê o que, minha irmã? Meu Jesus. Ele poderia repudiá-la, sim ou não? Mas Jesus disse que nem sempre foi assim. Diz aí para o teu irmão, Jacó foi homem. Chegou para o sogro, rapaz, tu me enganou, seu fela da mãe. Eu trabalhei 7 anos por Raquel. E tu me deu Leia. Rapaz, Leia é Leia. Eu quero Raquel. Meu filho, a nossa condição é aqui na terra que a gente dá primeiro a primogênita. Se você quer Raquel mesmo, é mais 7 anos. Diga comigo, 7 mais 7, 14. Tinha coragem? Tinha? Tinha. Trabalhar 14 anos para ter a mulher da vida perto dele. Ou Jacó vem macho. Ele largou Leia nos 7 anos. Largou não, irmão. Estava lá. Eu não sei se na hora ele pensava em Raquel. Não sei. Mas o coração dele, a Bíblia diz que estava em Raquel. Até que 7 anos ele casa com Raquel. 14 anos esperou. Mas foi homem. Não largou Leia. E Leia foi quem? No coração de Jacó. Diga comigo, foi a mulher rejeitada. Só não fez se separar, mas foi a rejeitada. E Deus tinha um plano para aquela mulher que eu e você não entendemos, né? Porque de Leia veio Judá, e de Judá nós sabemos futuramente que veio Cristo. Mas olha como Jacó foi homem. Era o que Jesus estava dizendo para os fariseus. Nem sempre foi assim no princípio. Jesus poderia ter amenizado, não. Jesus mostrou uma verdade para eles. Se Moisés deu a carta de divórcio, Jesus estava dizendo, eu faço diferente. Isso aqui, irmãos, foi para fazer birra, para encrencar a mente dos fariseus. Jesus disse, eu porém vos digo, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e este cidadão casar com a outra, Jesus está dizendo que ele comete, tenha medo não, rapaz, adultério. Jesus não está dizendo que esta pessoa vai ser adúltera a vida inteira por ter estragado um relacionamento e começado outro. Mas o que Jesus estava dizendo para eles, se ele terminou, repudiou, sem uma causa justa, que foi a traição, no momento que ele casa, ele comete adultério. Entenda. A Bíblia não está dizendo que por causa disso, muitas pessoas ensinaram errado ao tempo. Diz que a pessoa sempre é um adúltero, e não é.
ele comete adultério. E aquela qual se separou, Jesus está dizendo, ela comete adultério. Jesus não estava dizendo aqui, escute, que essas pessoas não seriam recebidas na igreja, que essas pessoas não teriam oportunidade de recomeçar a sua vida. Mas o que Jesus está dizendo, que o peso da consciência, o peso do pecado, iria refletir na vida de cada um deles. Não é porque a minha vida estragou, eu recomecei, que eu vou ficar impune dos meus erros do passado. Diz aí para o teu irmão, aqui se faz, aqui se paga. Nós vamos explicar lá na frente por quê. Por que é que Jesus foi tão duro com eles? Eles queriam pegar Jesus, Jesus vai permitir também. Jesus é um cara bem liberal, um cara aí que é aceito. Jesus anda aí na casa dos ladrões. Jesus dá a mão para as prostitutas. Jesus vai deixar isso aí liberal. Irmão, Jesus estreitou o caminho tanto, que eles ficaram bobos. Como é que é? Quer dizer que eu não posso repudiar porque eu acho ela feia? Porque eu me enganei com ela, eu não posso. Jesus está dizendo, não, rapaz. Deus pode até permitir, mas não é vontade de Deus. Deus permite tanta coisa. Deus não permitiu Moisés fazer isso, permitiu. Mas nunca a Bíblia disse que era vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Diz para o teu irmão ouvir em alto e bom som. Perdão. Diz mais uma vez para ele. Perdão. Deus pode até permitir alguém recomeçar. Pode. Mas primeiro Deus quer ver se existe perdão. O que é que Jesus estava querendo dizer com isso? Era que os fariseus abraçavam tanto a lei de Moisés, que eles batiam palmas para quem repudiasse a sua mulher. Mas Jesus estava dizendo, peraí rapaz, não é assim. Antes de você repudiar, eu trago um novo mandamento. Existe uma palavra chamada perdão. Não é da forma como Moisés fez. Eles não entenderam por quê. Diz para o teu irmão, o casamento, quem criou não foi Moisés, foi Deus. Se fosse Moisés, Moisés iria fazer do jeito que ele quisesse. Moisés criaria as regras que ele quisesse. Mas quando Deus cria algo, Deus não cria para se acabar. Olhe para mim você essa noite. O fato de estarmos na igreja hoje é porque o plano de Deus no Éden não acabou. O homem não pecou, ficou longe de Deus. Jesus não veio morrer na cruz pela igreja, para salvar esta igreja. O plano de Deus está aqui. O plano de Deus não termina. Glória seja dada ao Senhor. Escute, eu peguei alguns dados interessantes. As horas correm, né? Segundo o IBGE, o dado é alarmante. Esse dado foi realizado há 2 anos atrás. E pesquisando o IBGE teve uma conclusão que no ano de 2004, 10 anos, 130 mil pessoas se separaram no Brasil. Olha que no ano de 2014, 10 anos depois, em um ano só, quase triplicou.
341 mil pessoas se separaram no ano de 2014. O que é que nós compreendemos com isso? É que o casamento, ele não é mais levado a sério. As pessoas estão casando com aquela mentalidade: se der certo, bem. Estão na época de Moisés. Mas não é a vontade de Deus. Deus permite, como eu disse, sim, mas não é a vontade de Deus. Só no Ceará, em 2014, foram 12.060 pessoas, 60 casamentos. Mais de 12.060 casamentos tiveram um colapso. Esses números não te assustam? A gente se assusta, irmão. Nós vamos já explicar o que causa uma separação, mas escute. Somente em um ano no Ceará, casamentos que duraram um ano foram 292. Isto que o IBGE conseguiu pegar. E aquilo que não se sabe. Diz aí para o teu irmão: é muita falta de conhecimento. É muito fácil ouvir a palavra do promotor, do juiz, do pastor, e achar que o casamento é uma aventura. Deus diz que o casamento é um investimento que só termina com a morte. Ai, pastor. Até que a morte o separe. Aí disse aqui, o que é que nós tiramos por lição? A destruição da família. Destruição de valores morais cristãos, porque a igreja, querendo ou não, está nesses números também. Isso aqui não é só pessoas não cristãs, isso aqui é geral. Pastores, obreiros. Eu não ia falar sobre isso, mas eu vou falar. Uma pessoa muito chegada a mim passou um problema conjugal. Qual foi a ordenança do seu pastor? Rapaz, deixa de ser besta. Larga essa mulher, rapaz, atrapalhando o teu ministério, arranja outra, cara. Sabe que uma pessoa dessa tem capacidade de ser um pastor? Irmãos, eu já aconselhei muitos casais. Eu só usava uma palavra: tente se ajeitar. Se perdoe. Tente se reencontrar, se acertar. Talvez esse pastor tenha uma vida conjugal péssima com a sua esposa, para aconselhar uma separação. Se Jesus está dizendo que não é assim, quem sou eu para mandar? É claro que existem coisas e coisas. Alguns aspectos que eu vou falar daqui a pouco. Mas aconselhar, irmãos, por nada. Porque está enjoado da mulher. Que é isso, irmãos? A que tempo a igreja chegou? A gente achava que era coisa lá do mundo, mas pastores aconselhando isso a membros, obreiros que trabalham na obra de Deus. Que é isso? Nós somos exemplos para a igreja. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Irmãos, se eu, que lidero a igreja, os obreiros, não dermos exemplo, o mundo vai querer se congregar numa igreja como essa? Sim ou não? Mas não. Nós somos os exemplos. Se a luz não brilha, quem vai ser atraído pelo brilho dela, pelo esplendor dela? Por isso que eu disse,
o assunto é delicado. Se isso chegou até nos púlpitos da igreja, separa, casa com a outra, não é isso que grandes líderes desta nação estão fazendo? A bichinha já está aí com seus 50. Rapaz, apareceu uma de 20 ali, só o filé. E aí? Mulher, tu leva aí metade, fica com a casa. Eu te dou uma pensão X. Diz aí para o teu irmão, isso é safadeza. E muita falta de vergonha na cara. Isso não é pastor, não tem exemplo de liderança. Jesus disse, no princípio não foi assim. Casamento é coisa séria, irmãos. Eu destaquei algumas coisas, não dá para ler todas, nem dá tempo para dar exemplo de todas, porque as horas correm. Mas algumas coisas que levam o divórcio, que levam as pessoas a tomar esta decisão de não viverem mais juntas. Eu separei algumas coisas importantes aqui. A primeira coisa que muitas pessoas justificam, pelo menos 37% daqueles que se separam da sua esposa, ou a esposa do esposo, dizem que é o desgaste da vida a dois. É aquela resposta, estou com ele há 20, 30 anos, ele não muda. Ele sempre é assim. As pessoas se cansam do outro. Diz aí para o teu irmão, isso não é justificativa. Não é. Ah, porque eu me cansei dela, de olhar para a cara dela. É a mesma cara todo dia. Será que a outra não passa a situação dele também? Todo dia vê a mesma cara. Todo dia. Os problemas sempre são os mesmos no casamento, não é verdade? É, irmão, não tem nada novo não, é a mesma coisa de antes. O ponto 2 é bem menor do que esse. 21% das pessoas que se separam dizem é porque foram traídas. Aí Jesus deu exemplo. Você decide. A prostituição, traição. Mas não é que Jesus falou no capítulo 18 sobre perdão? Não tem um perdão para consertar o negócio? Tem ou não tem? Tem. Eu conheço homens, mulheres, que reverteram a sua situação por causa de traição. E até hoje estão juntos. É possível ou não é possível? Irmão, tudo é possível quando quer. Mas se não quer. Outra questão também, que muitas pessoas justificam porque se separam, é a questão do dinheiro. Tem pessoas que vivem, às vezes, um limite na vida bem, um estado de vida boa. Aí, de repente, tudo desaba. O cara ganhava 5, 10 mil, agora está ganhando um salário. Quem mais reclama, o homem ou a mulher? Sejam sinceros. Quem? A mulher, irmão. Quer roupa, perfume, sapato. Aí cobra isso, cobra aquilo, cobra isso. E o homem ao ouvido só inchando. Terrível, né? O que isso vai trazer de ruim, às vezes, para o casamento? Uma separação. Dinheiro é dinheiro, irmão. Dinheiro. Complicado, né? A mulher, talvez, lembrando aqui de Paulo, Paulo diz lá em Filipenses capítulo 4, verso 10, que aprendeu a viver
com muito, com pouco. Para ele não tinha tempo ruim. Em todo tempo ele sabia que ele podia vencer as coisas em Deus, porque Cristo fortalecia a sua vida. Então não existe motivo, irmão. Às vezes o casal está vivendo uma crise financeira, mas pode passar. Eles podem melhorar. Olha como temos que vigiar. É ou não é? Temos que ter cuidado. Não, mas agora ele ficou pobre. Eu conheci ele, ele estava com uma grana boa. Agora só porque o bichinho está passando uma situação, você vai abandonar ele? Você vai abandonar ela? Não, irmãos. Outra coisa é a questão do gênero diferente, pessoas diferentes. As pessoas às vezes são criadas em família com cultura diferente, não é? Ele teve uma cultura da família, ela outra, e quando casa, ao choque. Não, mas na minha casa era assim. Meu pai me ensinou assim. Aí ela diz, não, mas na minha casa o meu pai fazia assim. Irmão, quando casa não é uma nova vida? Não deixou pai e mãe para trás? Para começar algo novo? Então, irmão, não permita pai, mãe se envolver no teu casamento. A não ser que haja violência, aí sim, a família pode meter a mão, mas fora isso, nunca aceite do sogro, da sogra, se meter no teu casamento. Porque tem mães que são super protetoras de filho. Não, mas meu filho vivia assim. E ela está fazendo desse jeito. Aí começa a guerra, né? Aí às vezes, normalmente, sempre quem protege é mais a mãe, protege o filho, a nora que se ferra. É ou não é? É. São super protetoras. Aí começa a diferença, guerra, problema, discussão, não conseguem se relacionar. O que é que causa depois? Divórcio. Separação. Olha aí para o teu outro irmão e diz, não deixe ninguém se meter na sua vida não. Nem sogra, nem sogro, nem cunhado, não deixe. O teu casamento é só entre você e a sua esposa. Zerou. Acabou. Sogra, fique no seu canto. Sogro, seu canto. No meu casamento quem manda sou eu e a minha mulher. Já vi um relacionamento que pessoas que não fazem parte se envolvem demais? Estraga, irmão. Estraga ou não estraga? Estraga. Gostou? Quem pode dar um amém? Outro problema, pastor, é a falta de comunicação. Sabia que tem casais que praticamente não se falam dentro de casa? Não discute os problemas, não discute os projetos, não discute os sonhos, não se planejam. Eles só falam muito quando vão brigar, discutir, falar mal dele, falar mal dela. Traz ou não traz um divórcio? Traz, irmão. O divórcio ele não começa de uma hora para outra. Leva meses, anos, onde a pessoa vai acumulando, até que não suporta mais. Falta de comunicação. Outra coisa, pastor, falta de intimidade. Calma, gente. Não é o que vocês estão pensando. Eu escrevi aqui que o marido e a mulher precisam estar próximos. Precisam ser, antes de tudo, muito amigos. Devem se ajudar nos momentos de dificuldade. É um levantando o outro. É ou não é o casamento? Tem dia que ela está triste,
Aí vai o esposo e levanta. Aí tem dia que o esposo está triste, vai ela. Ô irmão, casamento é uma bênção, né? Graças a Deus vou fazer 18 anos de casado. É muito bom, irmão. Porque a vida de solteiro é terrível. É ou não é? A gente não tem nem com quem compartilhar os sonhos. Hã? E casado não, você tem uma pessoa todos os dias. Não é, David? João, Paulinho, Felipe. É uma coisa boa demais. Compartilhar. Outra coisa, a falta de apoio, que é justamente esta falta de intimidade. Aí existe a falta de apoio. Como é, pastor? É porque muitos homens, para nós, acham que a mulher é escrava. Acha que a mulher é quem manda na casa. Manda em quê? No fogão, para lavar louça, para varrer a casa, né? E ele não quer fazer nada. Mulher, traz um copinho d'água aí para mim. Aí lá vai a bichinha trazer água. Mulher, traz um cafezinho. Mulher, tô com fome. Traz a comida, aí vem ela trazer na mão dele. Tem ou não tem? Tem, porque eu conheço. Dá vontade de chegar para a mulher e dizer: rapaz, cria vergonha. Outro está permitindo ser uma escrava, fazendo essas vontades. Irmão, o homem é um auxiliador da mulher e a mulher uma auxiliadora do homem. Quem disse que o homem não pode lavar prato, né, irmão João? Lavar fralda, passar um pano. Ó, o irmão Carlos aí hoje faz tudo. Lava prato, pano, faz pizza, faz a comida. É uma bênção ou não é? Olha que maravilha que Jesus faz. Ajudador, irmãos. Não. Olha aí. Outra vez. Outro problema, pastor. É a convivência com alguém pessimista. O cara sonha, vamos fazer isso. Ela, não dá certo não. Vamos fazer isso, minha filha. Não dá certo não. Irmão, não tem coisa pior do que estar ao lado de alguém pessimista. Nada dá certo. Nenhum sonho pode ser sonhado, porque ela só pensa em derrota. Como é que vive? Tipo de problemas assim levam à separação, irmão. Os dois têm que sonhar juntos. Se a mulher disser: não, meu filho, talvez agora não dê certo, mas vamos orar. Vamos pedir uma direção a Deus. Talvez lá na frente o Senhor abençoe. O maridinho fica mais satisfeito ou não? E a esposa fica mais satisfeita ou não fica? Fica. Mas às vezes é uma brutalidade, é uma negatividade tão grande. Sempre não, 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 não dá certo. Irmão, não chega a lugar nenhum, irmão. E tem aquelas que têm o excesso de controle. Como é, pastor? Muitas mulheres fiscalizam o homem. Como? Fazendo inquérito, tipo, onde você está, com quem está, a que hora chega, vem, por onde, comeu o quê. Eu estava certa vez com um diácono da igreja, em uma cidade. Em 10 minutos, acho que a mulher ligou 3 vezes. E eu percebi que ele estava irritado. Não por aquele momento. Ele se abriu e disse: é assim o dia inteiro. Para onde eu vou, ela liga. Quer saber onde eu estou? O que é que tu está fazendo? Está com quem? Chega que hora? Isso. Irmão, não tem homem que aguente, irmão. Não é que ele não deva dizer aonde está. Não é isso.
É claro que ele tem que avisar onde está. Mas existem mulheres dominadoras. Aí quando o cara se divorcia dela, aí ele canta o hino da harpa 116. Pela graça de Jesus livre estou. Ai, liberdade. Então tudo, irmãos, tem que ter o quê? Limites. Tudo tem que ter equilíbrio. No casamento precisa. Dominar demais, cuidado. Homem, eu acho que os homens não são tanto assim. Eu acho que não. Eu acho que é mais as mulheres. Né, irmã Raquel, Juliana, Camila. Eu não posso nem contar quando às vezes a gente chega tarde da sede, irmãos. Eu não vou falar aqui, eu vou abafar o caso. Mas a gente tem que estar intercedendo por alguns obreiros, porque o negócio é estreito. O negócio é estreito. Né? Deixa quieto. Outra coisa que leva à separação. Isso aqui os homens vão gostar. É a vida sexual do casal doente. A minha esposa não pôde vir. A pequenininha está doente. Deu uma disenteria 2 dias. Mas, biblicamente, de quem pertence o corpo da mulher quando ele casa? Do homem. E o corpo do homem, biblicamente, pertence a quem quando ele casa? Mulher. E aí? Quando dá vontade? Hein? De quem é aquele corpo? É meu. E a mulher? De quem é aquele corpo saradão? Não é dela? É, irmão. É a Bíblia quem diz. Não sou eu, é a Bíblia. Mas muitos casais fecham a porta e exigem perfume, roupa, isso. Mas não é assim. Aí o camarada não janta em casa, está com fome, ele vai procurar comida aonde? Aonde? Diga assim, vigia, mulher. Vigia, macho. Deixar a mulher com fome, deixar teu marido com fome. Lá fora está cheio de restaurante. Parece engraçado, mas isso é um dos casos muito delicado. Muito delicado. É? Então, o casal tem que ter cuidado. Não é assim como você pensa. Existe um mandamento bíblico. Seu corpinho bonitinho é dele. É claro que existem exceções, enfermidades da mulher ou do homem, que naquele dia se limita. Momentos que o homem, ele quer jejuar, passar 3 dias jejuando, 4, é bíblico. Mas Paulo diz, seja rápido, para não dar lugar ao pecado. O quê? O homem tem que se relacionar com a mulher. Né, Paulinho? É desse jeito. Olha a irmã Májora aí, já está esperando aí mais um garotão. Né? Então, casais sexuais que estão doentes. Muito cuidado. Pastor, tem muita coisa? Tem. As horas já se foram. A gente poderia falar da violência. Aí a violência já tem que levar para a polícia. Né? Esposos que espancam as suas esposas. Nesse caso, pastor, o que você aconselharia? Uma esposa que é espancada com o esposo. Perdoa ou se separa? Irmãos, particularmente eu acho que ninguém é saco de pancada do outro. É diferente. Jesus disse que esta palavra da não separação não era para todos. Jesus estava dizendo que tem casos e casos. Existem circunstâncias e circunstâncias.
O cara não alimenta os filhos. É um vagabundo, gasta dinheiro só com mulheres lá fora. A família perecendo. Tu acha que eu vou aconselhar ela a viver com um cidadão desse? Jamais. Tem casos e casos. São muitas coisas. Mas a gente sabe que, fora esses delitos, fora a violência, diga comigo, Deus aborrece o divórcio. Eu peguei uma frase de um pastor muito conhecido, pastor Josué Gonçalves. Escute. Se dependesse de Deus, não haveria divórcio. As consequências do divórcio são desastrosas. O que é o divórcio? É um ato de violência que atinge toda a família, prejudica a educação dos filhos e traz sentimentos de quê? Primeiro, ansiedade, culpa, medo, depressão, ira, amargura e frustração. O que é o divórcio? O divórcio é o colapso dos sonhos. Ele sujeita o casal a uma guerra territorial, fria, verbal e física. O divórcio destrói o ideal de Deus para a família. Glória a Deus por isso. Aplauda ao Senhor. Tem mais coisa, mas fica de pé. Diga comigo, o divórcio não está do coração de Deus. Diga mais forte, o casamento está no coração de Deus. Pastor, Deus permite alguém recomeçar? Permite. Vocês queriam ouvir isso, né? Quem lembra da mulher do poço de Jacó? Quem lembra? Jesus pregou para aquela mulher, evangelizou ela. E se ela quisesse, ela beberia da água da vida. E a sua vida seria transformada para sempre. Aquela mulher olha para Jesus e diz assim, escute. Eu vou para minha casa avisar para o meu marido. Jesus olha para ela. Não é teu marido. Tu já tiveste 5 maridos. Esse que tu vive não é teu. Qual era o português de hoje? Tu tá junta, mulher. Tu tá amancebada. Eu te pergunto, Jesus rejeitou essa mulher? Eu te pergunto, Jesus rejeitou essa mulher? A vida dessa mulher foi transformada. A Bíblia não diz, mas ela casou-se depois. Por quê? Porque ela anunciou o evangelho em Samaria. A igreja não é um tribunal para a gente julgar como as pessoas chegam aqui. Tem pessoas que chegam na igreja com 2 relacionamentos, 3 rompidos. Qual é o papel da igreja? Julgar? E o pior é que tem pessoas na igreja que julgam. Irmãos, a igreja é um hospital para restaurar. Jesus não julgou a situação daquela mulher. Mas Jesus transformou a sua situação. Deus não permite. Separações têm consequências trágicas. É uma culpa que se leva a vida inteira. Por mais que você recomece sua vida com outra pessoa, lá na tua consciência vai ter uma culpa chamada erro. Você errou lá atrás. Deus perdoa, perdoa. Perdoa o adultério que tu cometeu quando tu casou com a outra. Deus perdoa. O que é isso, pastor? Todo mundo tem direito de ser feliz. Deus sempre dá uma nova oportunidade, mas as consequências, elas nunca vão nos abandonar se fizermos assim. Então entenda, a igreja não é um tribunal para julgar as pessoas que chegam a ela.
Nós estamos aqui para ajudar, para orar, para aconselhar, para recomeçar. Se alguém errou no início, falhou, começou de novo a vida, a igreja não está aqui para julgar você. Nós estamos aqui para abençoar a tua vida.